São 10h58, numa quarta-feira fria em São Paulo. Eu sou a Carol Ruedas e eu quero começar fazendo o que eu sei fazer de melhor. E aí, bora começar pesando o clima? Teus amigos vão continuar te amando quando você parar de ser útil? Eu tava conversando sobre amor e utilidade com uma amiga minha uns dias antes do Dia Internacional da Mulher. E é uma data que, pra mim, no passado, eu usava pra dar uma militada ali na internet. Com o passar do tempo, eu fui ficando cansada. E aí eu fui querendo parar de falar sobre isso. Agora me dá até um pouco de ansiedade, na verdade, pelas coisas que eu vou ter que ler, pelo que eu vou ter que ouvir, e enfim, por todas as lembranças que isso me traz, né? Do fato de que eu sou uma mulher e eu tô correndo risco de vida só por ser uma mulher. E aí a gente tava falando um pouco sobre essa relação entre amor e utilidade do ponto de vista dos homens numa relação heterossexual. Que é quando você chega para um homem e você pergunta para ele por que você ama a sua namorada, por exemplo, ou a sua esposa, geralmente ele vai relacionar isso a atos de serviço. Isso não é uma regra, tá? Mas geralmente é o que ela faz por ele, especialmente homens mais velhos, por exemplo. Então ela falou para mim que ela chegava pro avô dela e perguntava: por que o senhor ama tanto a avó? Ah, porque ela cuida de mim, porque ela cuida de vocês, porque ela faz comida boa. E aí a gente tava falando justamente sobre isso, sobre como o amor, especialmente quando a gente pensa do ponto de vista feminino, ele está relacionado ao tipo de coisa que você pode fazer para servir o outro. Então, a minha namorada é muito boa porque ela é muito cuidadosa comigo, ou se não, minha esposa, porque ela cuida muito bem dos nossos filhos. Tudo isso está muito relacionado ao que ela pode fazer. É lógico que as pessoas fazerem as coisas, né, serem boas em coisas, serem úteis, facilitarem a nossa vida, pode ser ali um plus para que a gente as ame mais, né? Mas e quando elas não são mais capazes de fazer esse tipo de coisa, ou quando elas não querem fazer esse tipo de coisa? Quando que você não gosta da sua esposa? Quando que você não gosta da sua namorada? Em quais situações? São as situações que ela não tá te servindo, não tá fazendo alguma coisa pra você? Só que isso, gente, apesar de ser uma questão muito grande quando a gente pensa no feminino e nesse trabalho da mulher, no trabalho invisível, etc., isso também pode ser uma questão nas suas relações que não são românticas. Às vezes você tá num relacionamento que não tem esse tipo de dinâmica, que vocês não têm essa dinâmica de servir, que vocês se conhecem, que vocês estão morando numa casa, vocês estão vivendo ali em comunidade, e aí cada um tem as suas tarefas e etc. Mas você tem relações de amizade com as suas amigas, você é a pessoa que lá na adolescência emprestava roupa, emprestava livro, e aí a partir do momento que você disse seu primeiro não, parece que você para de ser tão querida como você era antes. Quando você para de oferecer alguma coisa para aquela amizade, aí a partir daquele momento, talvez você já não preste mais para aquilo. Depois que eu fui morar com o Thiago, já faz bastante tempo, embora a gente seja casada há 2 anos só, nós moramos juntos há quase 10 anos. Nesse espaço de tempo, eu já recebi visitas de amigas, porque grande parte das minhas amigas moram fora de São Paulo. Então eu já recebi visita de amigas na minha casa. E ele sempre fica muito impressionado com o tanto que eu faço pra elas. Então, um dia ele me disse: tal amiga sua tá aqui, você tá tratando ela como se ela fosse uma filha. Você tá fazendo o ovo dela, você tá emprestando sua roupa, você tá fazendo a maquiagem dela. Assim, não que fosse uma problemática, mas eu tava um pouco atrapalhada. Eu tinha meus trabalhos pra fazer, entendeu? Não era um final de semana, a gente não tava indo pros mesmos lugares. Eu tinha minha rotina. E aí, uma vez que eu tava recebendo ela, eu abri mão da minha rotina para servi-la, porque eu a amo muito e eu queria que, enfim, fosse assim. Só que, na verdade, eu não tinha me dado conta de que eu estava fazendo todas essas coisas para ela, e eu acho, por conta de 9 anos e meio de terapia, eu acho sim que eu acabo fazendo as coisas para as pessoas inconscientemente, não é que eu penso, que eu planejo, mas para que eu seja amada. Então, toda a minha vida, ela tá relacionada um pouco a essa pergunta. Não só os meus amigos, sua mãe vai continuar te amando se você decepcioná-la? Essa é uma questão grandíssima na minha terapia. Seus pais, eu entendo a questão do amor incondicional desde criança de uma maneira muito equivocada. Então, assim, o amor incondicional pra mim não é quando meus pais diziam, né, eu te amo incondicionalmente. Pra mim parecia que eu te amo, pois não tenho saída, já que sou sua mãe, seu pai, sou obrigada a te amar. Apesar de você ser dessa maneira, apesar de você me decepcionar. Não que alguém da minha família, Deus me livre, meus pais nunca me disseram isso com essas palavras.
Mas foi essa construção que eu acabei fazendo na minha cabeça por conta das minhas vivências, né? E a gente, enfim, discutiu bastante isso em terapia. E aí, quando surgiu essa questão, surgiu uma noia na cabeça da minha amiga também, porque essa minha amiga que eu tava conversando é a Dani, e ela é chefe de cozinha, ela é corretora de imóveis, ela é muito boa em fazer qualquer coisa, ela sabe montar um guarda-roupa, ela sabe um pouco sobre mecânica, se seu carro quebra, ela sempre é a pessoa que resolve. Tem até uma piadinha interna que a galera faz, que quando eles ficaram numa chácara pro meu casamento, nenhum homem conseguiu acender a churrasqueira, e aí o pessoal fala que a Dani foi lá, que ela pegou o machado, que ela cortou a árvore, que ela pegou a lenha, e ela fez o fogo, e ela mesma acendeu a churrasqueira, porque ela é esse tipo de pessoa. Ela é muito útil. E aí veio essa noia na cabeça dela do tipo de, beleza, será que as pessoas me amariam se eu fosse inútil? Inclusive, eu já escrevi pra ela um parabéns no meu Instagram com essa descrição. Eu amo você, eu te amaria mesmo que você fosse ruim em todas as coisas que você faz. Embora ela seja espetacular. Mas uma coisa que acontece muito na nossa vida, especialmente quando você tem amigas de muito tempo, então, desde a sua adolescência, quando você entra na faculdade, início da sua fase adulta, enfim, todas as fases da nossa vida, as coisas que a gente tem feito, não só pra gente, também pra gente na nossa vida pessoal, mas que refletem no outro, tem grande influência sobre as amizades que continuam ou não. Por exemplo, quando eu era adolescente, uma amiga minha começou a namorar. Eu tenho algumas amigas que eu morava no interior, lá era bem comum que as pessoas começassem a namorar muito jovens, assim, com 15 anos, e que inclusive se casassem com essas pessoas, assim. Tenho amigas que casaram com pessoas que conheceram na escola. E era muito claro essa diferenciação. Nós éramos um grupo ali de 9 ou 10 meninas, como esse grupo se quebrou entre as meninas que tinham um relacionamento sério na adolescência e as meninas que não tinham esse relacionamento sério. Isso eu acho que tem um pouco a ver, não só com as escolhas que as pessoas tomam, mas justamente com o fato delas pararem de se tornar presentes na nossa vida, porque elas não têm nada a oferecer pra gente naquele momento. É meio cruel pensar em como a gente acaba se afastando das pessoas também por isso, mas é um pouco porque elas acabam se tornando ali no nosso cotidiano inúteis. Então, por exemplo, se a gente tem 3 amigas ali que namoram, e aí a gente gosta de sair com as nossas amigas no fim de semana pra dar risada, pra trocar experiência, pra se divertir, e elas não podem mais estar presentes, elas estão privando a gente do que a gente gostaria delas naquele momento, que era a presença, só o fato delas estarem lá. E aí, por outro lado, se você for a amiga que tá namorando, e enfim, no futuro eu já fui essa amiga, né, depois quando eu comecei a namorar na fase adulta, quando você é essa amiga que tá namorando, que tá muito envolvida nesse relacionamento, você sente que no momento que você para de ser útil para aquele grupo ou para aquela amizade específica, algumas vezes você é simplesmente descartada. E aí vai caber a pessoa que tá nessa situação, ou desse grupo que ainda existe e você tá fora, ou o contrário, se ela quer insistir nisso. Algumas amizades, elas só permanecem por conta da insistência. Aí a gente avança um pouco mais. Eu tava conversando com uma amiga esses dias também, e ela tava me dizendo que a melhor amiga dela da infância e adolescência parou de falar de repente com ela, assim. E eu tive já uma experiência, na verdade, umas 2 experiências desse tipo, que eu suspeito porque que a pessoa parou de falar comigo, afinal, não sou santa, mas eu não lembro de ter feito ativamente nada pra que isso acontecesse. E aí eu perguntei pra minha amiga, mas o que houve? O que você suspeita? Eu suspeito que ela não tenha conseguido lidar com o fato de que eu precisei me tornar adulta antes do tempo, porque essa minha amiga é uma pessoa que trabalha desde muito nova, eu lembro dela trabalhando, sei lá, desde os 15 anos. E essa outra pessoa, que era amiga dela que eu conheço também, nunca teve a necessidade de trabalhar. E aí, no momento que você para de aceitar convites ou para de estar disponível para fazer companhia ou para ouvir e dar algum conselho, a sua amizade pode ser que se torne descartável para algumas pessoas, e foi o que aconteceu. Às vezes, gente, não é uma questão de inveja, sabe? Tudo a gente bota na conta da inveja. Ai, fulano parou de falar comigo porque tem inveja de mim, ou porque queria estar namorando meu namorado, ou porque queria estar namorando comigo. Às vezes é simplesmente porque você parou de ser útil para essa pessoa. Então, como você tem outras prioridades e você para de servir essa pessoa no que você servia antigamente, porque você não tá focada ali, a pessoa que corta essa relação do nada, muitas vezes é por isso. Muitas vezes é porque ela para de conseguir tirar de você o que fazia sentido para que ela gostasse de você, para que te amasse. Quando acontece alguma coisa na sua vida, então, se você fica doente, ou se tem alguma pessoa da sua família muito doente, por exemplo, aconteceu comigo do começo da vida adulta, minha mãe ter câncer, em 2011 e em 2013, mas em 2011 foi muito marcante, porque
porque foi o primeiro e era muito grave. E a minha mãe passou por um tratamento muito, muito, muito complicado. E eu sei exatamente quem foram as pessoas que continuaram sequer aparecendo, assim, perguntando sobre a minha mãe, me mandando uma mensagem, sabe? Disponíveis nessa época. A gente pensa que isso tem relação com, as pessoas não gostam de doença, ou elas não aguentam ficar do lado dos outros nos momentos difíceis. Eu acho que é porque você para de fornecer para aquela pessoa o que ela precisava de você, que seria a atenção, o tipo de coisa que você fazia para ela, e aí você tá preocupado com outra coisa, você tem outras preocupações, que seja cuidar da sua saúde ou da saúde de alguém que você ama, e a partir daí você passa a ser inútil. Isso, obviamente, acho que todo mundo já chegou a essa conclusão, mas vem na maternidade também. Eu não sei, não posso dizer isso porque não sou mãe, também não tenho pretensão de ser, mas eu tenho muitas amigas que são mães e que dizem como elas perdem as pessoas e se sentem sozinhas. E eu tento não ser essa amizade que se afasta. Eu tento não ser essa amizade que para de convidar. Mas por não ser mãe, obviamente eu cometo alguns erros, alguns enganos em relação a isso. Só que ter a consciência de que eu quero que as minhas amigas se sintam amadas, apesar de naquele momento elas estarem focadas a serem 100% úteis pro ser que elas colocaram no mundo, que essa é a prioridade, apesar das prioridades terem mudado. Ter a consciência disso faz com que eu seja mais presente, mesmo errando de vez em quando. Tem uma amiga minha que eu convido ela é uma das minhas primeiras amigas que teve filho, assim, e eu convido ela para todos os eventos aqui em São Paulo, porque ela é daqui de São Paulo e eu moro aqui também, todos os eventos que eu vou fazer. Então, olha, vai ter um clube do livro, ela no Puerpério. Eu sei que provavelmente você não vai participar, mas eu tô te mandando esse convite porque eu queria que você soubesse que eu gostaria da sua presença. Olha, vai ter uma festa junina na minha casa, sei que é de noite, vai estar frio, que provavelmente não dá pra você trazer ele, a gente pode almoçar no outro dia, mas eu tô te convidando porque eu queria que você soubesse que eu gostaria que você estivesse presente. Só que eu também sou a favor de algumas desistências. Às vezes a gente teve uma amizade muito importante pra gente durante a adolescência, ali na época da escola, especialmente acho que quando a gente se via todos os dias e a gente tinha que encontrar essa pessoa e era mais fácil manter esses laços, e às vezes era uma das suas melhores amigas da época e hoje você não consegue ver compatibilidade. Aí eu acho que são coisas muito diferentes, assim. Existem algumas questões que são inegociáveis tanto para as outras pessoas quanto para mim. Essas questões podem ser diversas, podem ser como você leva a sua vida, ou o tipo de pessoas que você passou a se relacionar no futuro quando você cresceu, ou as ideias que você respeita, ou as ideias que você desrespeita em relação aos outros. Então tem inegociáveis que são muito sérios, assim. Eu acho muito difícil continuar amizades. Na vida adulta, as amizades raramente acabam depois de uma briga. Dificilmente vai ter um quebra-pau e aí você para de falar com a sua amiga assim, roubou meu namorado, ou sei lá, me xingou pra outra pessoa. Geralmente acaba porque você vai parando de ver sentido. A linha tênue entre você entender se vale a pena ter uma conversa difícil mostra o quanto essa pessoa significa pra você. E também, muitas vezes, não é uma questão de cortar a relação. Não é uma pessoa que você não quer nunca mais falar, que você ainda tem um carinho pelo que vocês viveram no passado, mas esse afastamento vai te ajudar a manter esse carinho, vai te ajudar a encontrar com essa pessoa num evento que pode ser que vocês se encontrem em algum momento, especialmente no meu caso em cidade pequena, e você cumprimentá-la e perguntar como ela tá, e vocês ainda terem uma relação de respeito ao que vocês viveram juntas. Então, muitas vezes, a desistência dessa amizade é justamente para que a gente possa honrar a memória da amizade que já existiu. E quando a gente insiste muito numa situação que claramente já não funciona, quando ela acaba, ela tem muita mágoa, ela tem muito ressentimento, ela tem uma situação que você não consegue encontrar com a pessoa na rua. Mas o essencial, o que me fez ver as amizades com outra perspectiva e até insistir nas amizades, foi quando eu desassociei a utilidade dessas pessoas na minha vida ao sentimento que eu tinha por elas. Pode ser que aquela sua amiga que você via toda semana, que era uma excelente companhia, que agora vocês não se veem mais porque, sei lá, vocês não moram mais perto, ainda seja uma boa amizade se vocês insistirem em se encontrarem 2 ou 3 vezes no ano. Esse tipo de decisão em insistir numa amizade, ela precisa partir de uma reflexão de por que estou abrindo mão disso agora. Muitas vezes a insistência, ela tem a ver com o fato de você conseguir identificar que talvez naquele momento aquela pessoa não esteja conseguindo dar 20%
da energia dela para aquela amizade, por qualquer razão que seja. Mas se vale a pena, a gente fica dando 80 ali por um tempo. Eu já fui a amiga que ficou por muito tempo dando 10% numa amizade, porque tinham algumas coisas naquela amizade que estavam me desgastando, me cansando, mas eu gostava daquela pessoa a ponto de não querer desistir daquela amizade, mas talvez eu estivesse cansada demais para insistir ou para ter uma conversa difícil. E aí quando ela chegou me procurando por essa conversa e eu entendi que eu estava fazendo uma coisa que talvez não fosse muito legal, eu me dispus e eu me esforcei para que eu pudesse dar ali pelo menos 30%. E aí, como em toda relação, a gente tem momentos ruins e momentos bons e a gente conseguiu equilibrar esses momentos. Eu vou citar a Raquel aqui. Raquel é minha amiga de infância. A primeira vez que eu estudei com a Raquel, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos. Não tinha nem 13 ainda. Ela, aos poucos, bem aos poucos, desde muito nova, foi me mostrando por que a amizade dela valia a pena. E eu acho que talvez lá atrás isso tenha sido primeiro sobre as coisas que ela fez para mim. Não que fossem voltadas para mim, mas que me serviram de alguma coisa, porque nessa época de escola tem um pouco a ver com isso. A primeira coisa que eu lembro da Raquel fazer para mim foi quando a gente foi fazer uma viagem que eu queria muito. Foi muito difícil meu pai deixar uma excursão. E aí a gente foi viajar com uma turma mais velha que a gente pra praia. Eram quartos de hotel que a gente ia ficar. Foi a única viagem que eu fiz com a escola que eu dormi, assim, no lugar. Eu era recém-chegada na escola. Eu tinha chegado na escola no meio do ano. E eu tinha combinado com uma das meninas que a gente ia ficar no mesmo quarto e ela concordou comigo. Um pouco mais tarde, as outras meninas... Gente, isso é 7ª série, tá? Coisa muito de criança mesmo. As outras meninas que já estavam na escola quiseram ficar junto com ela porque elas estudavam juntas e etc. E aí eu ficaria sozinha com essas meninas da 8ª série do ano acima, que eram pessoas que eu não conhecia, que eu tava bastante intimidada, sabe? De ficar no mesmo quarto delas. E aí a Raquel, que era uma dessas meninas que tava lá na minha sala, que foi convidada pelas meninas pra ficar no quarto, se dispôs a ficar no quarto das meninas. Talvez porque ela tivesse interesse em estar com as meninas mais velhas, mas eu sinto, conhecendo ela como eu conheço, até hoje ainda somos amigas, que um pouco tinha sido porque ela identificou que eu tava muito desconfortável, embora eu não tenha falado nada, e que pensou que seria justo que eu, que fosse uma recém-chegada, estivesse num lugar porque ela ia conseguir dar conta do outro. E olha que loucura, foi um ato, foi uma coisa que ela fez pra mim, foi um dia que ela foi extremamente útil na minha vida, que fez com que eu reconhecesse o valor da amizade dela, o valor dela, na verdade, como ser humano, e desenvolvesse uma amizade com ela. Mas isso não significa que isso pauta a nossa amizade, isso pauta o que eu sinto por ela. Então, isso só engrandece o que eu sentia, o amor que eu tenho pela nossa amizade, mas é uma das coisas. Hoje em dia, eu não falo com a Raquel todos os dias. Assim, a gente se fala ali uma vez por mês, talvez no WhatsApp, um pouco mais quando tem alguma coisa acontecendo. Quando a gente consegue se ver, são o quê? Umas 4 vezes no ano. Mas a gente tem uma amizade que hoje não depende do que uma faz pra outra, da utilidade que uma tem pra outra, e sim da imensa admiração que a gente construiu, do imenso amor que a gente construiu. Acho isso muito engraçado, porque quando a gente tava no 3º ano do ensino médio, a Raquel, que sempre foi uma pessoa muito, enfim, sincera, virou pra gente, pra todas as amigas, que eram muito amigas, e falou: gente, daqui a uns 2 anos a gente vai se cruzar na rua, não vai nem se cumprimentar. Na época, eu achei ela muito pessimista. Assim, achei que era um absurdo o que ela disse. Não foram 2 anos, mas realmente, hoje a gente literalmente cruza com essas pessoas na rua e não se cumprimenta quase. Assim, às vezes cria uma situação bem constrangedora, mas eu e Raquel não só nos cumprimentamos, como a gente se esforça para participar ativamente da vida uma da outra. Ela estava no meu casamento, eu estava no casamento dela. A gente tenta se encontrar com uma mínima frequência anual, a gente se ama e isso independe das coisas que a gente faz uma pela outra, mas sim da manutenção que a gente decidiu que existiria nessa amizade. Então, gente, quando eu peço o clima pra vocês, a minha ideia não é ficar jogando shade ou plantando nóia na cabeça de vocês, que talvez seus amigos só te amem porque você é útil, porque você faz as coisas pra eles. É mais pra você entender de que ponto de vista você tá vendo as suas próprias relações. Será que essa pessoa que você conheceu recentemente ou que você conhece há muito tempo, será que você gosta dela mesmo como amiga? É uma pessoa que você ama muito e você quer na sua vida e você pode confiar 100%? Ou será que você gosta dessa pessoa porque ela te fornece muitas coisas? Porque ela é útil pra essa relação?
Porque muitas pessoas se colocam como úteis na relação, querem te fornecer, entregar coisas com segundas intenções. Porque elas vão querer alguma coisa de você. Porque talvez essa relação não seja verdadeira. Porque talvez esse sentimento que venha dela não seja natural. Muitas vezes as pessoas entregam pra receber. E aí quando a gente consegue identificar também do outro ponto de vista, quais são essas relações que eu estou fomentando, porque essa pessoa faz alguma coisa pra mim, talvez a gente consiga de fato identificar quais são as relações que existem, porque realmente existe uma admiração e um amor entre vocês. Vamos agora para os nossos quadros? Primeiro eu vou chamar o climão, que eu vou contar pra vocês qual foi o climão que eu passei em relação a esse tema aqui, amizades, nos últimos tempos. Seguinte, nem sei se eu devia estar falando disso. Eu acho que essa pessoa nunca vai ver esse podcast porque ela me odeia, mas às vezes tem aquelas pessoas que te odeiam, mas que elas são viciadas em ficar vendo suas coisas pra falar mal de você. Então, se você estiver vendo isso, mas eu acho que você não tá, eu vou contar sobre o que aconteceu com a gente. Faz aí mais ou menos um mês, acho, que eu literalmente, fisicamente trombei com a minha ex-melhor amiga de infância num corredor de uma loja de variedades na minha cidade. Né? Na minha cidade, assim, cidade que eu cresci, Jaguariúna. E, gente, eu não sei explicar pra vocês qual é a sensação, porque, assim, Jaguariúna é uma cidade pequena, mas eu não moro mais lá. Então eu não encontro muito as pessoas na rua. Quando eu estou lá em Jaguariúna, eu sinceramente prefiro ficar ali na casa dos meus pais ou na casa de amigos. Eu tenho um pouco de... não sei dizer a palavra, como sem parecer uma escrota. Eu tenho um pouco de preguiça de encontrar pessoas que eu conheço na rua, especialmente porque eu fui professora por muitos anos e aí teve uma época que eu tinha 600 alunos ao mesmo tempo. Então imagina, eu tenho um aluno, pai do aluno, agora os alunos são pais, então eu tenho os filhos dos alunos. Isso é um pouco cansativo. Mas encontrar pessoas que você teve alguma treta, gente, eu prefiro encontrar ex. Eu juro pra vocês, tem um bar que às vezes eu vou com meu marido, e aí eu olho em volta e penso, pelo amor de Deus, tem uns 7, assim, umas 7 pessoas que eu já me relacionei. Eu prefiro encontrar ex do que encontrar ex-amiga, porque é uma situação esquisita, muito esquisita. E aí eu tava andando nesse corredor, trombei com ela, porque eu não estava olhando pra cara dela. Isso é pra eu parar de olhar no celular enquanto eu ando, né? Mas eu tava olhando no celular, mandando mensagem pro meu marido falando sobre alguma coisa que eu tinha comprado. E aí quando eu vi, a gente já tava muito próximo e a gente trombou. Só que eu acho que ela me sacou. É que ela sempre foi muito boa em reconhecer pessoas e eu sou péssima. Então eu acho que talvez ela já tivesse me sacado, né? Eu que tava distraída. E aí ela basicamente disse pra mim: oi, tudo bem? Ela saiu tão rapidamente que eu mal consegui olhar pra cara dela e mal consegui responder que tava tudo bem. E aí parece que não é um climão, mas foi terrível, gente. Foi muito ruim. Muito ruim. Que loucura, né? Como é esse tipo de situação? Como fica estranho esse tipo de situação? Você, às vezes, cresceu do lado de uma pessoa, a pessoa dormia na tua casa, e aí, de repente, tipo, vocês se trombam num corredor de escovas de cabelo, e fica uma situação horrorosa, e aí eu só gritei, tudo bem! E fui embora. Tipo, que situação tenebrosa. Mas enfim, este foi o meu climão. E agora, falando também de uma situação de amizade, o Passando Frio ou Coberta de Razão desta semana também fala sobre isso. Então a gente vai ouvir juntos esse áudio que eu recebi e aí eu vou opinar se essa pessoa tá passando frio ou se ela tá coberta de razão. Aqui é a Ana de Campinas. Oi, Ana. Então, na semana passada foi o primeiro jogo do Brasil na Copa, né? Daí, uma amiga me convidou pra assistir na casa dela, porque ela ia fazer um churrasco com uns amigos nossos, a família dela também ia estar lá e tudo mais. Legal. Aí eu topei, né? Porque eu não tinha pensado nisso direito e tudo mais. Só que na sexta mesmo, no dia do jogo, uma outra amiga me chamou pra ir num barzinho, que eu tava querendo muito ir, muito mesmo. E aí eu fiquei com medo de deixar minha amiga chateada, né? Aí eu falei pra ela que eu tava meio gripada e por isso que eu não ia. Então, eu fui pro bar com a outra amiga. E foi ótimo. Aí hoje, segunda, eu acordei com um textão da minha amiga e um print do vídeo do bar, porque eles postaram pra divulgar os jogos lá. E eu felizona, tomando a minha cerveja. Agora, a minha amiga tá puta, mas eu achei que ela ficou brava num nível desproporcional, sabe? Enfim, você acha que eu tô passando frio ou coberta de razão? Ana, minha filha, por que é que você mentiu? A pessoa não é sua amiga? Por que você simplesmente não disse pra ela? Você podia ter mentido sobre quem ia estar lá. Você podia ter falado assim, for pra mentir, se não quisesse dizer que era pra ver outra amiga, porque ela ia ficar com ciúme, ou sei lá, você podia ter dito que é porque ia estar um boyzinho, entendeu? Porque ia estar uma... Eu não sei se você... Pode ser que você não seja hétero, né? Amiga, sei lá, você podia ter falado pra ela que ia ter uma pessoa que você tá interessada lá.
sabe? Se você quisesse mentir. Você podia dizer, porque fulana, ou fulano, ou fulanos, né? Não sei exatamente, assim, do que você gosta. Ia estar lá. Ai, não sei, mas eu acho mentir tão ruim. Sabe? Talvez a sua amiga ficasse chateada porque você já tinha topado antes e está mudando de ideia em cima da hora. Talvez. Mas pelo menos você não ia passar de mentirosa, né, Mona? Aí, porque assim, você pensa, tá num bar, Copa do Mundo. Todo bar quer divulgar que as pessoas estão lá assistindo. Você deve ser muito bonita, deve ter aparecido no vídeo por isso também. Não tô te cantando, tô só colocando assim uma constatação. Só que aí você falou também que ela é overreacting, né? Ao fato de você ter mentido e ter ido no outro lugar. Mas o que é overreacting? Porque até agora eu acho que você tá passando frio, tá? Porque você mentiu. E quem mente passa frio. Agora, será que ela te xingou? Será que ela bateu na tua mãe? Aí realmente, talvez você estivesse um pouquinho coberto de razão. Ou será que ela só ficou muito chateada, tomou um susto na hora que ela te viu no vídeo, e aí por isso que ela deve ter te mandado aí um textão dizendo que estava chateada. Às vezes ela mandou um textão só contando o que ela estava sentindo, que pode ser um sentimento muito ruim, porque você mentiu pra ela, e aí você tá falando que ela é overreacting. Ana, você acabou de inaugurar essa parte deste quadro que eu digo pra você que você está passando frio, minha filha. Pare de ser mentirosa. Você é uma mulher ou você é um saco de batata? Pouco. Faça valer as suas decisões. Coloque limite nas relações também. Se você chega pra ela e você diz que não quer mais, talvez ela fique chateada porque você demorou pra avisar. Mas você é uma mulher adulta. Ela também vai ter que entender. Se você tivesse sido mulher e ter falado pra ela que você não ia querer ir lá passar na casa dela porque você tá afim de ir no barzinho, possivelmente ela não teria essa reação. Nesse caso, nem preciso ver a resposta da menina. Acho que você está sim errada e passando frio. É isso aí, um beijo. Não faça isso de novo nos próximos Jogos do Brasil. E aí, amizades? Vocês gostaram do segundo episódio? Eu acho que eu tô um pouco mais soltinha. Ai, eu fui editar o outro. Achei que eu tava meio com vergonha, não sei. Mas é porque era a primeira vez, né, que eu tava fazendo podcast. Então, acho que com o passar do tempo a gente vai se soltando, vai se conhecendo um pouco mais. Preciso que vocês me enviem áudios, então, por favor, continuem enviando o áudio. Este podcast está disponível aqui no Spotify, também na Amazon Music e no YouTube, se você quiser me assistir por lá. Então, as minhas redes sociais são Carol Ruedas no YouTube, Carol Ruedas no Instagram e Ruedas Carol no TikTok. A rede social do podcast é uma só, é Climão Podcast, lá no Instagram. E aí eu quero que você me mande esse áudio por mensagem, tá? Então você me manda a sua mensagem ali de até 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí você me conta o que aconteceu na sua vida pra eu julgar se você tá passando frio ou coberto de razão. Um beijo pra vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Tomara que o Brasil ganhe o próximo jogo. E é isso aí, até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.